Achar que pequenas coisas não fazem diferença. Esse é o 9º erro de vocês num cutting em ordem crescente. Você deveria levar em consideração o que um ex-obeso tem a dizer sobre o cutting, mas não só um ex-obeso treinador de algumas pessoas, já fazendo 10 anos. Como é que eu faço para contratar esse ex-obeso? leandrotwin.com.br. O 9º erro de vocês num cutting é achar que pequenas coisinhas não fazem muita diferença. O que isso quer dizer? Ah, Leandrão, eu tô em cutting, né? E um pedacinho de chocolate. Ah, a minha vovó comprou um pastel na feira e deixou um pedacinho para cima. Coisa pequena, eu comi. Ah, sobrou 3 dedinhos de coca, né? Não é 3 dedinhos de coca assim não, viu? É 3 dedinhos assim, tá? Porque assim já não pode mesmo. Eu vou tomar só 2 dedinhos de uísque. Aí o cara bota assim, fala, pô, tá de sacanagem, irmão. Ah, ali eu só dei um golinho, né? Essas pequenas coisinhas não fazem diferença, não é mesmo, Leandro? Então, realmente, se é um quadradinho de chocolate, se é 2 dedinhos de Coca-Cola na horizontal, realmente isso não faz muita diferença. Agora, começa a somar isso, aquilo. Ah, vai pesar o arroz, era 200 gramas, deu 220, não tem... Quando vê no final, atrapalha. Então, conte isso. Número 8, não fazer refeed nem dia do lixo. Então, o dia do lixo, o refeed num cutting, quando você pega um indivíduo muito obeso, talvez ele não faça e ainda assim consiga bons resultados. Porém, eu garanto pra vocês, tá? Eu já tirei platô de aluno meu pedindo pra ele comer lixo. Inclusive, um que eu atendi lá no consultório falou assim, pô, Leandro, estranhamente, quando eu voltei a fazer o dia do lixo, né, não tinha te comunicado nada, preferi me dedicar 100%, achei que era opcional. Quando eu comecei a fazer o dia do lixo, comecei a ter mais resultados. Sim, é verdade. Porque você faz uma recarga de carboidratos, essa recarga de carboidratos vai aumentar a intensidade dos seus treinos, aumentar a sua energia e vai participar de alguns processos, como, por exemplo, o ciclo de Krebs, em específico o oxalacetato. Para ele funcionar, ele precisa de glicose. Então, quando você coloca glicose, você torna a queima de gordura mais eficiente num contraturno, num período tardio. Número 7, e nesse momento eu peço para você o like, certo? E por que o like, Leandro? Porque o like ajuda a gente. E eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo doação, não estou pedindo que você compre em quem me patrocina, não estou pedindo nada. É só um like. Então, acho que não custa nada pelo trabalho que dá para fazer esses vídeos bons para vocês e honestos. Perdoe, né, a apelação sentimental. Ela é legítima. Número 7, usar estimulantes demais. Então, vou começar um cut agora e já vou entrar com efedrina e cafeína. Não precisa no geral. Por quê? Porque no começo de um cut, seu metabolismo está acelerado. E você taca um monte de termogênico para dentro, um monte de estimulante para dentro. Quando você estagna, que estratégia você tem? Quando você para de tomar, o que será que vai acontecer? Porque o que ninguém te conta é o e depois. Obviamente, se você encher o rabo de clenbuterol, efedrina, cafeína, você vai perder gordura. Isso é evidente, não precisa ser muito mais do que um jumento para saber disso. Porém, e depois, quando você parar, o que você acha que vai acontecer? Qual o crash metabólico você vai entrar? Então, estimulantes, não utilize demais num cut. Número 6, ficar tomando diurético direto. Retenção de líquido é algo volátil. Vai fácil e vem fácil, certo? O que isso quer dizer? Se você tomar um diurético, realmente você vai ver uma boa diferença. Porém, quando você descontinuar o uso, você vai perceber que vai reter o líquido novamente. Isso é normal, a água vai fácil e vem fácil. Entendendo isso, para que você vai usar diurético e cortar o sal o cut inteiro? Não faz nenhum sentido, tá? Leandro, quero estar melhor num dia específico. Vamos fazer uma atividade diurética? Vamos. Então vamos colocar um chá verde, alguma coisa assim? Excelente. Vamos restringir até um pouquinho a água para a gente apelar um pouquinho, para melhorar a nossa estética? Sim, podemos. Agora, o cut inteiro sofrendo é desnecessário. 5. Comer proteínas demais. Pô, Leandro, mas aí é difícil, cara. Eu ligo a TV, os caras falam, ó, come proteína. Aí eu venho no YouTube, vem um doido e fala, não come proteína. Aí vem o outro e fala de novo, coma proteína, mas coma pulando numa ponta do pé. Aí, né? Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Existe a verdade, certo? E a verdade é que proteína é pedra, não é pedreiro. Ou seja, não adianta dar um caminhão de pedra para um pedreiro trabalhar. Ele não vai acelerar nada o processo. Quando a gente fala de quantidade de proteína, a gente tem que lembrar que existe um limite que nosso corpo consegue incorporar, para usar a palavra mais exata, né? E não adianta você jogar mais. E se você joga mais, você fala, não, Leandro, dane-se o que você está falando, eu vou jogar mais porque é melhor errar para mais. Não é. Quando você erra para mais, você piora a sua queima de gordura. Por quê, Leandrão? Você tá querendo me ferrar? Não, eu tô querendo o teu bem. Se eu quisesse te ferrar, eu não fazia vídeo, certo?
Então eu tô querendo o teu bem. Lembra do que eu falei que o carboidrato ativa o oxalacetato, ciclo de Krebs, te dá energia para treinar, e um treino que você ia gastar 500 calorias, você gasta 600. Quando você treina mais intenso, isso é mais poupador de massa magra, porque seu corpo vê motivos para segurar. Então quando você tem 2.000 calorias e dessas 2.000, 500 calorias é de proteína sobrando, era muito melhor que fosse carboidrato. O seu resultado de queima de gordura e de manter massa muscular seria melhor, porque está sobrando proteína. E nesse caso, a proteína está certa e a gente tem carboidratos para outras funções. Então, proteínas demais não é legal. 4. Vou pedir que, se você estiver gostando, na verdade eu não vou pedir não, que é feio pedir, eu vou lembrar que tem um botão de se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal se você estiver gostando, e se esse vídeo for interessante, copie o link e jogue no grupo da família, tá? Da família com as tias gordas. É brincadeira, não pode falar gorda, não pode, tá? Número 4. Tirar as calorias ao invés de fazer aeróbicos. Muitos acham que dá no mesmo. Não dá. Quando você ingere a caloria e gasta ela, você faz um processo metabólico que eu já falei em outro vídeo, muito diferente de simplesmente não ingerir. Quando você não ingere, você tem uma piora do seu processo metabólico. Aumente os aeróbicos, mas evidentemente você também vai diminuir as calorias. Isso faz parte do seu plano, do seu projeto, certo? O que eu quero dizer é assim, vou fazer só musculação e não vou fazer nada de cardio, eu vou torar de diminuir caloria. Não é a melhor estratégia. Vamos entrando no nosso maravilhoso top 3. Por que eu dei esse beijo? Hoje eu tô meio estranho mesmo, né? Like por eu estar estranho. Reduzir as calorias demais. Pessoal, vou baixar as calorias para o meu organismo perder peso mais rápido. Não, não é legal. Não é bem-vindo. Não vai funcionar bem. Por quê? Porque quando você reduz demais as calorias, você de fato perde mais peso. Porém, você vai perder mais massa muscular. Porém, quando você entrar num platô, quando você estagnar, e você irá, por que você irá estagnar? Porque é uma atitude anti-vida você diminuir as calorias para menos do que o que você gasta, porque você está indo a favor da morte. E o seu corpo não quer que você morra, ele já percebeu isso? Ele faz de tudo para que você não morra. E algumas pessoas o desafiam e acabam morrendo mesmo, mas no geral ele tem sucesso com isso. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar teu metabolismo. Então você jogou a caloria lá embaixo, ele vou trazer para cá. Não vou deixar esse indivíduo morrer, ele tá? Eu sou o anjo da guarda dele, né? Eu vou dar um jeito de segurar. E aí quando ele chega nesse nível, o que você vai fazer? Porque você já baixou muito. Para baixar mais fica insustentável. Tá, você vai botar cardio para sair pelas orelhas? Ok. Só que você também não tem energia para fazer esse cardio, porque você não está comendo, entende? Então, o cutting sempre é progressivo na diminuição das calorias e não agressivo. Progressivo e não agressivo. Inclusive, fica a pergunta, neste momento você está em bulk ou em cut? Escreva aqui nos comentários, vamos ver o pessoal que está assistindo o vídeo de cut, será que eles estão mais em cut ou mais em bulk? Escreva aqui nos comentários. E tem gente também que não está em nenhum dos dois, né? Está esperando um estado de mudança morfológica do futuro. Brincadeira. Número 2. E esse realmente acontece bastante, certo? Ter medo de fazer déficit calórico com medo de perder massa muscular. Ok, isso é verdade. De fato, a gente tem que tomar cuidado para não perder massa muscular. Só que tem algumas pessoas que falam assim, meu metabolismo é 3.000, eu tenho certeza disso, número real. E, inclusive, isso já é um spoiler do primeiro, hein? Número real e número estimado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar 2.950. Não, meu amigo, não vai funcionar, não vai funcionar. Você precisa abrir um déficit, você precisa abrir uma agressão à sua vida, né? Então você não vai jogar de 3.000, 2.290. Pode jogar 2.700 se você for conservador. Algumas pessoas têm medo de perder massa muscular. Aí o que faz? Perdi 1 quilo. Leandrão, perdi 1 quilo. Perdi 1 quilo, perdi 1 quilo, perdi 1 quilo. Sim, então, né? Me cumprimente, parabéns, me dê um abraço. Não. Eu vou perder massa muscular? Não, gente. O corpo não vai se livrar de massa muscular tão fácil assim. Para ele não é tão interessante se livrar de algo que justamente está sendo exigido diariamente, que é um treinamento intenso. Então, num cut, treino intenso, desça o pau no treino, certo? Não é desculpa para treinar mais leve, não. Você vai treinar no seu máximo daquela circunstância. Então, claro, quando você come menos carbo, você tende a diminuir um pouco a intensidade do seu treino. Isso é normal, mas você vai fazer no seu melhor da sua realidade. Vai abrir um déficit calórico? Pode abrir um déficit calórico. Leandrão, perdi 1 quilo. Leandrão, perdi 700 gramas, 800 gramas numa semana. Legal. Quando que eu tenho que ter medo? Pô, Leandrão, comecei o cut aqui
e vinha perdendo meio quilo, fiz um ajustezinho aqui e agora perdi 3. Opa, aí temos algum problema, certo? Lembrando sempre que na primeira semana pode acontecer de você perder um peso maior, isso não tem problema, tá? Você tá perdendo líquido retido, bolo fecal, bolo alimentar, glicogênio muscular, então é normal que na primeira semana você perca um pouquinho mais, 3 quilos, às vezes até mais dependendo do nível que você estiver. Porém, depois, no meio do cutting, passar de muito mais de 1 quilo por semana normalmente indica um trabalho não 100% produtivo da sua composição corporal. E agora sim o número 1, mas eu só vou falar o 1 depois que você clicar no like. Eu vou esperar. Muito bom. Obrigado. Esquecer de ajustar as calorias do cut. Esse é o pior erro que você pode cometer num cut. Por quê? Porque a biologia não consegue ser abraçada pela matemática. O que isso quer dizer? Quer dizer que na matemática você pode ter ali um ideal de 2.000 calorias para perder peso. Porém, na realidade, não é isso. Porque a biologia ela não leva em consideração, por exemplo, a sua capacidade de produzir hormônios da tireoide, de produzir testosterona, do nível da sensibilidade à insulina que você está, entre diversos fatores, como por exemplo, subir uma escada a mais ou a menos em um determinado dia. Então, nessa situação, você vai fazer um monitoramento semanal do seu peso e se passar uma semana sem perder peso, abaixa as calorias, tá? Abaixa 150 calorias de carboidrato. Proteína e gordura já está fixo, já está ok, quantidades fechadas. A gente vai mexer mais no carboidrato. Existem outras metodologias de dieta. Estou te apresentando uma que comprovadamente funciona e você vai ter sucesso, certo? Existem outras, de fato. Mas a dica de ouro é monitore o seu peso, esqueça a matemática. A matemática vai te servir em primeiro plano. Depois é biofeedback. Você vai ver como o seu corpo responde e se passar uma semana sem perder peso, baixa a caloria, certo? Leandro, passou uma semana eu perdi 1 quilo. Pode manter as calorias. Eu tenho um biofeedback ferrado, eu já fiz outros cuts, né? Eu sou um cara estudado. Eu não posso tirar a caloria antes de eu estagnar para que eu não perca essa uma semana? Pode. E esse é o cut mais eficiente que vai ter. Porém, quem não tem tanta experiência, a chance de fracassar fazendo assim é alta. Então, diminua as calorias sob demanda. Quem tem um excelente conhecimento, quem tem um bom professor assessorando, consegue antever isso, tá? Leandro, você é um desses? Sim, eu sou um desses, mas e não acho que eu tô aqui me achando. Eu dediquei minha vida para isso. Eu faço isso todo dia. Eu já atendi mais de 5.000 pessoas. Eu tenho mais de 350 fotos de evolução no meu álbum e subindo. Então, claro, eu tenho que saber isso, pelo amor de Deus. Nem se eu fosse o cara mais burro do mundo já teria aprendido. Mas eu não tô me achando. Novamente eu reforço. Você na tua profissão, você sabe um monte de coisa que eu não sei. Porque você dedicou a tua vida para isso, eu dediquei para aquilo. É só isso do que se trata. Eu vou contratar você em algum momento que eu precisar e você pode me contratar outra pessoa que você julgue eficiente, certo? Como eu faço para te contratar, Leandrão? leandrotwin.com.br. Obrigado pelo prestígio e pela confiança sempre nesses 10 anos aí. Nesses mais de 10 anos, na verdade. Mas enfim, se você não consegue antever essa estagnação e corrigi-la, espere estagnar, tá? É melhor. É melhor você ser conservador do que você ser agressivo sem ter conhecimento. Muito bem? Espero ter merecido o seu like, espero ter merecido a sua inscrição, espero ser digno de um voto de confiança para minha assessoria esportiva se você busca esse tipo de trabalho. Fique com o próximo vídeo, um abraço e um beijo. Então vamos lá. Como eu disse, estou de olho nos comentários de vocês e vi esse comentário, vi que teve bastante interações das pessoas pedindo também como que eu vou perder gordura sem perder massa muscular em pessoas naturais, tá? Vamos entender natural como uma pessoa que não está utilizando nenhum tipo de hormônio anabólico ou SARMs. Isso não